A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui quem vos fala é a irmã Rosilene e hoje eu quero compartilhar com meus irmãos um sonho que eu tive. Meus irmãos, eu passei 3 dias enferma. Eu ia para a igreja, eu orava e aquele mal-estar que eu estava sentindo no meu corpo não passava. Eu chegava em casa, meus irmãos, eu orava de madrugada e o mal-estar ele continuava, não passava. E eu não entendia por que eu estava sentindo aquilo. E aí, quando foi do terceiro dia para o quarto, de madrugada, meus irmãos, eu tive esse sonho. Eu me via num lugar que era como se fosse um salão muito grande. E ali tinha muita gente nesse salão se divertindo, eles bebiam, eles fumavam, né? E ali começou uma briga naquele salão. E eu me aproximei daquelas pessoas que estavam brigando. Meus irmãos vestidos de todo jeito, de calça, aquelas calças cortadas, desfiadas. Os irmãos as pessoas de cabelo cortado, aquele que é pelado dos lados e no meio, tipo arrupiado, que tem cabelo só no meio, os lados não tem. E aí eu falava para elas, por que vocês estão brigando? Por que vocês brigam? E aquelas pessoas não me davam ouvido, não queriam me escutar. Elas queriam brigar. Aí de repente chegou duas pessoas e separaram aquelas pessoas, né? E elas se encaravam e queriam se soltar daquelas pessoas que estavam segurando para continuar a briga. E eu falava, por que vocês estão brigando? Não brigam. E elas não me davam ouvido. E aí eu fui retirada daquele local. Eu já me vi, meus irmãos, já em outro local, como se fosse uma mata. A mata muito grande, lá tinha muita gente nessa mata. Era assim como se fosse uma trilha. E aquelas pessoas andavam ali no meio daquela mata, olhando as paisagens, olhando as coisas que estavam ali em volta da mata. E eu ali em pé, tentando falar com elas, tentando comunicação. Tinha umas que passavam próximo de mim, me olhava, mas não parava para me ouvir. Outras nem me olhavam, parece que não me viam, não estavam me vendo ali. E eu tentando comunicação e elas seguindo o caminho. E aí eu fui retirada daquele local, eu fui posta em outro local, como se fosse uma praia muito grande. Areia bem branquinha, meus irmãos. Ali tinha muita gente naquela praia. Gente vestida de roupa de banho. Homens, mulheres vestidas de roupinha de banho. Rede atada. Aquelas pessoas andavam ali em volta daquelas árvores, que tinha árvore também ao redor ali daquela areia, né? E muita gente, meus irmãos, deitada em rede, que tinha rede atada. E eu olhando de longe, não me aproximei, meus irmãos, daquelas pessoas. E aí elas se deitavam de 3 pessoas numa rede só ali, se balançando. E eu de longe olhando aquela movimentação, sem entender, né? Por que eu estava vendo aquilo ali. Aí de repente, meus irmãos, eu ouvi uma voz dizendo para mim, Jeremias 8:5. Aí eu despertei com a voz na minha mente. Jeremias 8:5. Aí eu olhei a hora, era 3:30 por aí. Aí eu peguei minha Bíblia, meus irmãos, e fui olhar a palavra, né? Jeremias 8:5 diz assim: Porque, pois, se desvia este povo de Jerusalém com uma apostasia contínua, retém-o ao engano e não quer voltar. Meus irmãos, eu creio que o Senhor, Ele quer conserto.
do seu povo. Ele quer que nós venhamos nos consertar, né? Porque Ele está voltando. E foi essa, meus irmãos, a experiência que o Senhor me deu. E eu quero deixar essa palavra e os irmãos meditem nesta palavra. Amém?